Como que você lida com os seus sonhos e com a inveja, a traição e o sofrimento que parecem te afastar do propósito e dos objetivos desses sonhos? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Café com AP, nesta live devocional para uma vida plena, cuja temporada tem o título A Mosca no Perfume, que fala de maneira comparativa, assim, que como uma mosca estraga a essência do perfume, um pouco de estultícia ou loucura anula a sabedoria e a honra. E a gente tem aqui nesse pano de fundo a vida de um homem que era sábio, porém pobre, mas que salvou uma cidade e nunca foi lembrado. E dentro dessa temporada a gente está falando de fé e finanças, mostrando a importância da gente adquirir a sabedoria divina para adquirir riquezas. E é interessante essa palavra riquezas, porque no Brasil a gente tem uma ideia muito errada disso, né? Alguns bancos na Europa, eles falam de gestão de fortuna, e a gente acha que fortuna é uma fortuna, né? Mas eles encaram fortuna com valores que realmente no Brasil a gente olha e fala, não, isso não é uma fortuna, isso tem muita gente que tem, né? E aí a gente talvez não tenha sido educado a gerenciar os nossos recursos. A partir daí, a gente não é incentivado a ver qualquer recurso que a gente tem como riqueza, qualquer valor que a gente tem como riqueza. E aí vem o despreparo, o desprezo das riquezas naturais, por menores que elas sejam, humanas, por menores que elas sejam. E aí surge a ingratidão, a mentalidade pequena. Então, a gente tem que ter sabedoria de Deus para adquirir, gerenciar e compartilhar tudo aquilo que Deus dá nas nossas mãos. A Mosca no Perfume é uma temporada que fala da nossa relação com Deus através da nossa mordomia cristã. Bom dia a todos, graça e paz, shalom. Eu me lembro que quando eu era criança, que meus pais se converteram, passei a frequentar a igreja, a gente tinha na escola dominical, dentro dos temas que a gente aprendia da Bíblia, nas salas que a gente era direcionado, a gente tinha orientações sobre o que a gente chamava de mordomia cristã. O que é mordomia cristã? É saber como você vai gerenciar aquilo que é de Deus, né? Então, a gente aprendia a questão de fidelidade nos dízimos, nas ofertas, como usar os nossos recursos. Hoje parece que isso ficou longe da realidade, mas Deus está mudando isso, amém? E essa temporada tem esse objetivo. E hoje, dentro desse contexto, a gente está trazendo aí uma sequência dos patriarcas, homens que foram prósperos financeiramente e que aplicaram seus recursos no propósito de Deus. Por quê? Muitas pessoas não vivem o propósito que Deus colocou na vida delas, porque elas não entendem que adquirir recursos vai ajudá-las a cumprir o propósito. Então a pessoa não vê o dinheiro de forma inteligente, não vê o dinheiro como seu servo, algo que vai trabalhar para você, e aí ela fica trabalhando para o dinheiro. E isso é terrível. E mudar isso não é fácil, porque tem que mudar dentro da mente, dentro do coração, dentro dos sentimentos. Quando as pessoas conseguem isso, o inimigo atua de outro jeito. O inimigo atua colocando a confiança da pessoa no dinheiro. E aí ela não tem problema em adquirir, em administrar esse dinheiro, mas a relação continua doentia porque a pessoa não está realmente entendendo o propósito exato de Deus com aquilo tudo. Deus nos chama para governarmos. Não importa qual seja a tua esfera de autoridade ou a tua capacidade humana de adquirir e distribuir recursos. O fato é que
Se você consagra o que você faz, consagra o pouco, Deus, ele te dá mais poder de crescimento. A Bíblia nos fala isso, que Deus dá semente ao que semeia. O que ele está falando? Ele está dizendo, eu dou capacidade exponencial de crescimento para quem está sendo produtivo. Por isso, é muito importante a gente ver, como hoje na história desse patriarca chamado José, que foi a peça chave na saga dos patriarcas, aí, como ele lidou com as visões de Deus, com o dom de Deus, o que ele sofreu com as pessoas mais próximas dele, mas como ele foi esse fator fundamental nesse movimento de Deus através dos patriarcas, para que o propósito de Deus se cumprisse. E isso está intimamente ligado e ligando coisas espirituais e finanças. Nós vamos ver aqui o propósito de Deus para o seu povo e para a terra. Nós vamos ver o dom revelado de José. Nós vamos ver uma das 3 maiores transferências de riquezas da história da humanidade. As economias do mundo se voltaram para o Egito, que se tornou a grande potência, graças a um homem chamado José. E aqui eu quero te falar uma coisa. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. E eu não suporto a ideia de perda de tempo, eu não suporto não entender o propósito de algumas coisas. E é muito diferente você caminhar por fé, manifestar a virtude e depois vir a compreensão, do que você sair fazendo sem saber por que você está fazendo. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim, sai para a terra que eu te mostrarei. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Deus estava dizendo, vai, eu vou te mostrar. Então, ele não estava fazendo sem saber. Ele estava fazendo guiado pelo Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu amo estudar a palavra de Deus. E eu amo ver a aplicação disso na nossa vida. E a live de hoje, ela vem para nos mostrar como nós podemos lidar com o dom de Deus, com o propósito de Deus em meio às traições, aos abandonos, e toda a sorte de coisas ruins que acontecem porque a gente teve uma visão de Deus, a gente está obedecendo a Deus e Deus quer nos abençoar financeiramente para que a gente seja a solução para tantas outras vidas. Amém? Se você não acreditar nisso, é uma opção sua, mas você vai viver uma vida sem propósito. Não existe manifestação de propósito sem a manifestação de recursos. Tem um livro que fala sobre a última grande transferência de riquezas, e o autor diz o seguinte: que primeiro, dentre as coisas que ele ensina, ele diz o seguinte: primeiro vem a visão, depois os recursos. E é assim. Primeiro, sempre Deus traz a visão. E depois Deus manifesta os recursos. Por quê? Porque quando ele traz uma visão do que ele quer fazer e de como ele quer nos tornar, ele começa a trabalhar em nossas vidas de maneira a nos capacitar, a nos moldar para nos tornarmos fortes e aptos para vivermos tudo aquilo que ele quer manifestar. Amém? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo de número 30, a partir do verso 22. Alguém escreve para mim aí, Gênesis 30, 22, e nós vamos ver aqui hoje na vida de José 12 pontos maravilhosos na trajetória desse patriarca
que foi a peça-chave dessa saga patriarcal, que conectou um período com outro. Conectou um período da história, né, a transição do período patriarcal para o período que se tornaria o período de Moisés, o período da lei. Ele foi graças a José. E aqui, ele é um forte candidato para os meus heróis da fé. Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, bom dia a cada um que está chegando, pastores, pastoras, amigos, shalom da parte de Deus, o Eterno, o Criador, aquele que era, que é e que há de vir. Deus abençoe poderosamente nessa live. Aleluia, glória a Deus, coisa tremenda. Quem tem me seguido aí, já desde o começo da temporada, faz um sinalzinho aí, diz eu, escreve aí eu, tá? Para quem está chegando agora aí, essa temporada está gravada no IGTV, mas também eu tenho subido ela lá no YouTube, logo depois da publicação aqui, eu subo o vídeo lá para o YouTube. Então, tem gente que prefere depois assistir ali, né? Tem gente que não consegue assistir no momento, mas assiste depois, né? Pastora Ellen Celeste, Deus abençoe, bem-vinda. Araújo, Ricardo, Nelma, Anderson, Deus abençoe vocês e todos que estão chegando aí. Escreve aí a cidade da onde você está participando do Café com AP hoje aqui comigo. É um prazer ter você aqui comigo. Os meus links das redes sociais estão no link da bio aqui do Instagram, e ali você pode acessar o YouTube depois e ver todos os outros episódios aí dessa temporada, né? O Café com AP acontece por temporadas, né? Então Deus coloca um tema no nosso coração e a gente começa a desenvolver esse tema, né? E aí a gente vai lá orando e Deus vai trazendo, né, as revelações, né? Tem sido algo tremendo. Olha o pessoal de Itapetinga, Bahia, São Paulo, João Alfredo, Pernambuco, Porto Alegre, Ribeirão Preto, São Paulo, Minas Gerais. Muito bom. Olha a Tânia falando, assistindo quase todas. É isso aí. Bênção demais, gente. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Fé e finanças na temporada A Mosca no Perfume. O que você precisa tirar da sua mentalidade, do seu coração, para que a sua essência em Deus seja completamente restaurada e você tenha manifesto em você a sabedoria de Deus e a honra, porque Deus te camia sidekembo roboromba shedekas. Eu venho e trago comigo a honra e a glória para os que são meus. Teria alabarra. Teria você algo contra isso, diz o Senhor. Nandoriasto dekepio. Muitos por orgulho não recebem as dádivas que eu tenho oferecido. Namarabaia shandeki. Mas isso não impede que os que me amam e humildemente me buscam recebam mais da minha glória. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, Rio Claro, Adriana Bastos, Brasília, Cristiana, Brasília, aleluia, que bênção. Gênesis 30, no verso de número 22, nós vemos aí, Gênesis 30, verso de número 22, é quando nasce José. Então, diz assim, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus a vergonha. E chamou-lhe José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Olha que coisa tremenda, a chegada de José foi o fim da vergonha e a porta aberta para o acréscimo. José tem esse poder, esse símbolo. Ele nasce, então você pode escrever aqui, ó, a primeira característica da peça-chave
é o nascimento de um sonhador. Escreve aí, o nascimento de um sonhador. E aí esse sonhador é esse que acaba com a vergonha e que abre a porta para o acréscimo. Amém? Quando a gente fala disso, isso aponta profeticamente para a nossa identidade profética com respeito aos sonhos de Deus, aos projetos de Deus. Quando a gente fala sonho, às vezes a pessoa tem a ideia muito assim, quando a gente fala sonhador, né? Da pessoa ilusória, da pessoa fora da casinha, né? Mas não é isso não, tá? Quando a gente está falando de sonhador, a gente está falando de alguém que está vendo de antemão o que Deus quer fazer. Esse é o significado. Então ele estava aqui idealizando o objetivo de Deus, o propósito de Deus. E quando Deus quer despertar em nós essa identidade profética, Ele quer acabar com a vergonha e abrir a porta para o acréscimo. Ei, Candarabás! Uau, eu serei exaltado na terra como eu sou no céu, diz o Senhor. Aleluias! Deus quer restaurar sua mente, Deus quer restaurar o nosso interior, para que a gente realmente veja o fim da vergonha. Gente, a gente está falando de finanças. Tá? Tem gente que não recebe vitória financeira porque alimenta um orgulho na pobreza. Sabe, eu não estou aqui afirmando que ser pobre é pecado, não é isso não, tá? E até mesmo o conceito de pobreza é um pouco relativo em várias situações, ok? Mas o fato é que muita gente arruma uma desculpa e enobrece essa desculpa para a desculpa de não conseguir, ou de não ter a iniciativa, ou de ficar nessa condição que, por pior que seja, lhe é agradável, de limitação e de pobreza. Essa é a desculpa daqueles que não estão caminhando, correndo, quebrando bloqueios, dependendo de Deus, buscando transformação pessoal, querendo honrar Deus com as suas riquezas. Então o que acontece? A pessoa precisa de uma desculpa, mas tem que ser uma desculpa nobre. Então ela começa a acrescentar nobreza, tá? Honradez na falta de recursos. Agora, a miséria é uma doença. A miséria é uma doença muito maior, incomparavelmente maior do que a ausência de dinheiro. Por quê? Porque você pode dar uma quantia enorme de dinheiro para um miserável, no sentido lato da palavra, e ele vai consumir tudo aquilo e não vai saciar a sua miséria. Quando, na verdade, se nós entendermos que a miséria é uma doença que atinge espírito, alma, corpo, mentalidade, identidade, a gente tem que se libertar disso. E quando a gente entende o nascimento de um sonhador que acaba com a vergonha, a primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte, é rejeitar toda qualquer desculpa, mesmo que vestida de honra, mas que na verdade são vestes de orgulho, que mantém a pessoa naquela condição que ela não consegue transformar. Queridos, não existe paz e alegria na miséria. A Bíblia fala que é melhor uma casa humilde com paz do que um palácio com inquietude, né? Parafraseando a Bíblia. Agora, a Bíblia não está dizendo que tem paz na miséria. A Bíblia está dizendo que por mais simples ou simplista que você decida ou viva, você pode ter paz e provisão, porque Shalom é paz e provisão. Não é só paz e nem só prosperidade. São as duas coisas juntas. Paz e prosperidade caminham juntas. Então, temos que abrir mão, pedir perdão mesmo do pecado do orgulho da pobreza e do orgulho da miséria. Esse é um lado
da moeda, vamos dizer assim, né? José, ele nasce quando Jacó, né? José nasce quando Jacó trabalhava para Labão. E ele foi o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó amava, mas que recebeu Lia em primeiro lugar. E ela dá esse nome para ele como expressão do desejo de ter mais um filho também, né? O que acontece depois com o nascimento de Benjamim, né? José, ele, de certa forma, né, dependendo da idade, ele presenciou a saída de de Jacó, da casa de Labão. E ele também presencia o reencontro de Jacó e Esaú. Aqui a gente já entende o histórico, tá? O histórico de José. A relação dele com o pai, né? E para mim o ponto alto é esse reencontro entre Jacó e Esaú, e José ali como filho, presenciando esse momento. Isso vem forjando a identidade dele, né? E como tem sido forjada a sua identidade? Às vezes você nasce num lar conturbado, numa situação até de usurpação, porque a situação de Jacó era essa. Você pode dizer assim, mas o meu pai foi roubado inúmeras vezes. Gente, tem maldição hereditária? Sim, existe, creio, oramos, repreendemos, transferimos para a cruz, mas não significa exatamente que, se você presenciou aquilo, você vai ter que viver aquilo. Tá? Ponto 2. Bota aí. Na característica da vida de José, o segundo ponto é 2. Responsabilidade no trabalho. Então você tem que ter nascer de novo como um visionário, como um homem que sonha os sonhos de Deus, que está disposto a acabar com a vergonha e abrir uma porta, né, de acréscimo, mas você tem que estar disposto a assumir a responsabilidade. Então a segunda coisa está aqui, ó. Grande abraço, Max. Fica com Deus, querido. Responsabilidade no trabalho. Tem gente que quer ver o propósito, uma visão de Deus, etc. Ótimo, mas aí o segundo passo, que é a responsabilidade no trabalho, para ver a prosperidade de Deus, a pessoa não vai. Gente, a primeira coisa é ser, depois é fazer e por último ter. Então, responsabilidade é uma questão de caráter, de identidade. Em Gênesis 37, já no verso 2 e 3, nós vemos que José se torna o responsável por ajudar os seus irmãos, né, Gade, Azer, Dan e Naftali, a pastorear os rebanhos de Jacó. Então, quem é que tem muito irmão aí, né? Quem é filho de família grande aí? Escreve aí, eu. Tem gente que tem aí 3, 4 irmãos. Você sabe como é que é a criação. Gente, quando a gente tem um filho ou tem 2, dá trabalho. Mas quando tem 5, um vai recebendo responsabilidade sobre os outros, não é assim? Eu fico lembrando dos meus tios, da minha mãe, né, do meu pai, contando as histórias. Que aí tinha lá, era 5, 6 filhos, né, na ninhada. Gente, um ia cuidando do outro, um ia tendo responsabilidade, assumia a responsabilidade logo, não é verdade? Aí, na casa de José não era diferente. E aí, Jacó já transfere responsabilidade de trabalho para José, para ajudar os seus irmãos, e além disso, ele era responsável por prestar relatório do procedimento deles enquanto eles estavam trabalhando, né? Olha aí a Tássila, 4 irmãos, meu Deus, Araújo, 7 irmãos, gente, Eva, somos 10, uau, Eva era mais velha, é mais velha, meu Deus, então Eva, era contigo o negócio, né? Você era cobrada, né? Geralmente o mais velho é o cobrado, né? Olha aí que coisa tremenda. Então,
José, ele recebe essa responsabilidade, né? Olha aqui a Iracema falando aqui, ó. E eu pensando que era a única de 8, não. Olha, meu Deus, gente, tá uma competição aqui, olha, Ana, somos 13. Gente, eu acho que eu vou ter que fazer sorteio aqui. Sorteio para quem tem mais irmão nessa live. Vai ficar top esse negócio, hein? Então, a responsabilidade no trabalho. Se você tem uma visão, se você quer uma visão de Deus, se você quer realmente que Deus antecipe o que Ele vai fazer na tua vida, saiba, Deus procura gente que trabalha. Deus não chama desocupado. Você quer que algo seja feito, peça para alguém que está ocupado. Se você está desocupado, está com problema, caça o que fazer. Deus fala, Deus, me orienta aí. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai se movimentar. Faz algo, em nome de Jesus. Segundo ponto, de realmente tirar a mosca do perfume e viver o propósito de Deus, é ter responsabilidade no trabalho. Aqui na Suíça a gente aprende muito quanto vale cada segundo. Porque não é por acaso que eles têm o melhor relógio do mundo, né? Mas eles têm uma métrica do tempo, uma cobrança, uma contabilidade, e se tornam bons nisso. O trabalho não pode ser feito rápido demais para sobrar tempo, mas nem passar do tempo previsto. Então eles aprendem a calcular exatamente quanto tempo é necessário para se realizar determinado serviço. Isso acaba exercitando e exigindo responsabilidade. E tudo isso por um motivo. Olha que coisa tremenda. A reforma tem um grande fator nisso, a reforma protestante. Por quê? Calvino começou falando que cada cristão é um sacerdote. E tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então, quando isso foi sendo pregado, as pessoas iam fazer os seus produtos nas suas empresas e faziam para Deus. Por isso, por exemplo, que a Suíça tem o chocolate mais famoso, né, melhor do mundo, mas os belgas reclamam que o deles é melhor que o da Suíça, mas o da Suíça é mais famoso. O relógio e outras coisas mais. Então, é importante você entender a responsabilidade do trabalho. Terceiro ponto, o dom profético e uma visão de prosperidade. Bota aqui, 3, dom profético e visão de prosperidade. José estava tendo um sonho de antemão no tópico 1, onde ele viu algo, né? Na verdade, o nascimento de um sonhador, né? No tópico 2 ele tem a responsabilidade, no tópico 3 ele tem aqui a manifestação desse dom profético e uma visão de prosperidade, onde ele tem um sonho. Gênesis capítulo 37, verso 9 ao 11. Então bota aqui 3, dom profético e visão de prosperidade. Então José tem um sonho. Aqui se manifesta o dom dele. Ele tem um sonho lá dos feixes, né, se curvando sobre o feixe que representava ele, os feixes de trigo. Ele tem um sonho das estrelas, do sol e da lua se curvando diante dele. Aqui manifestou o sonho, o dom profético e uma visão de prosperidade. Deus já estava treinando José no seu dom. E ao mesmo tempo que Deus estava revelando a ele, Deus estava treinando ele. Aqui é muito importante porque toda vez que Deus manifesta algo na gente, a gente vai ser portador e transmissor daquilo. Todo mundo que foi curado por Deus tem autoridade para transmitir cura. Todo mundo que foi provido pelo celestial, pelo dom celestial, todo mundo que viveu
manifestação de finanças e de recursos, tem autoridade para transmitir isso na vida de outras pessoas. E aí a multiplicação em ambos. Em ambos. No Telegram, né, se você não faz parte do nosso Telegram, você pode acessar ele no link da bio e vir fazer parte. Algumas pessoas compartilharam testemunhos tremendos de prosperidade, e não só no sentido de recursos liberados, mas também de provisão. Mudança de casa, devolução de terrenos, posses de terrenos. Então eu queria que você escrevesse aqui, se você é uma dessas pessoas, escreve aqui seu testemunho. Abração, apóstolo Ricardo Ribeiro. Rapaz, nós temos que fazer live junto, ou aqui, ou contigo. Senão vou ter que fazer igual Jacó e Esaú, vou mandando os presentes na frente. Né? Vai que eu pequei contra o irmão e eu já vou pedindo perdão. Tá bom? Deus te abençoe, querido. Você, sua esposa querida, sua casa, em nome de Jesus. Deixa eu contar uma coisa aqui. Ontem eu liberei uma palavra. Ontem eu liberei uma palavra aqui. Que eu falei assim, ó. Quem está cumprindo seus votos, quem está semeando, quem está ofertando. E aí eu liberei uma palavra de liberação de recursos para quem está precisando. E eu liberei não só para você, para a minha vida, porque há meses, eu entrei com um pedido de um recurso que eu tenho direito aqui, e a coisa vem se enrolando há meses. Mas ontem, depois que eu liberei essa palavra, eu recebi no meu e-mail uma resposta de documento, enviei para o outro órgão, e eles foram e falaram, nós aceitamos. E a coisa caminhou. Então eu quero dizer para você, da mesma forma, se você está com recurso a ser liberado, você está com causas na justiça, Deus agora está se movendo em seu favor, com a autoridade do Altíssimo eu libero sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? O dom profético e a visão de prosperidade, eles vão gerar inveja nas pessoas ao seu redor. Deixa eu falar uma coisa. Seja fiel, viu? Seja fiel. Eu também, bom, estou falando de finanças, gente. Mas eu vou falar. Ontem eu tive uma ideia, eu acho que veio do trono esse negócio. Porque eu estou fazendo isso. Vocês já viram esses vídeos onde as pessoas ensinam a vender todo dia? Tem vendedor que é tão bom que ele se especializa em vender todos os dias. Ontem o Senhor me trouxe isso à mente e me falou assim, você está disposto a ofertar todos os dias? Você já imaginou? 30 dias por mês, 365 dias por ano, ofertando. Se você está fazendo isso, é porque você está recebendo. É porque Deus está te dando. Você já pensou dizimar todo dia? Por quê? Porque entrou recurso todo dia. Fica com essa. Olha, Tássila, eu tenho causa na justiça e creio, está liberado em meu favor. Rindabás, turicás, e tu te alegrarás com a minha resposta, diz o Senhor. Uau! Sabe por quê, gente? Muita gente não recebe a vitória financeira porque ele não reconhece a oportunidade de semear. Tá? Não reconhece a oportunidade de semear. Ainda nessa temporada eu vou falar sobre portas de oportunidade de semeadura. Mas põe no seu coração. Eu vou semear todo dia. Se eu vou semear todo dia, é por quê? Porque eu estou recebendo todo dia. Isso é poderoso. Agora, o teu dom profético, o teu dom... Porque também a prosperidade é um dom, né, gente? Que você administra, que você exerce, que você pratica. Então, agora, isso vai despertar inveja de amigos e de irmãos, de pessoas ao seu redor.
E das pessoas mais próximas vai despertar o ódio. Por quê? Porque vai incomodar as pessoas que estão aprisionadas nas suas celas mentais. E aí ela tem duas opções. Ou decidir romper essas cadeias, ou continuar ali e aí, lógico, se levantar com ódio, com ira, com raiva daqueles que estão prosperando e desafiando eles, né? Então olha aqui, ó. Uau. Meu apartamento ainda não está no meu nome, processo na Caixa. Deus, ajuda a tua filha agora no que é necessário, libera a documentação para que a tua filha glorifique o teu nome e testemunhe aqui. Uau. Eu também, que o Senhor olhe a intenção do coração, isso aí, ofertar com alegria. Amém? Eu tenho a causa da minha filha Yasmin Fernandes Soares da Silva, de herança, está na justiça. Receba na liberação em nome de Jesus. Aleluias. Olha que interessante, a Janice está falando aqui, ó. Nós não podemos plantar sem esperar colheita, certo? Um erro é não esperar colheita. Agora, um erro maior é você fazer uma barganha. Vou dar isso para Deus para esperar isso em troca, porque eu dei. Vocês entendem? Existe uma fronteira muito tênue entre essas duas coisas. Porque assim, ó, digamos que você é do agronegócio, tá? Digamos que você está aí. Você gasta um dinheirão comprando semente, certo? Aí você pega todo esse dinheiro que você investiu em semente, joga na terra e não está nem aí se não frutificar. Não. Você investiu seu dinheiro, seu tempo, sua vida, seu suor. Você jogou aquela semente na terra, você quer colher? Então a gente tem que plantar e esperar algo em troca. Agora, é muito sutil essa questão do coração de pessoas que fazem só esperando algo em troca. Elas estão realmente com um problema emocional e espiritual. Porque quando a gente ama o Senhor, a gente não tem problema de chegar para Ele e falar: Deus, o Senhor prometeu. Por quê? Porque, sabe, é tão básico para quem está confiando no Senhor, né? Que é como uma canção, né, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Isso para mim é tão básico que eu nem canto essa música. É linda, Deus abençoe o autor. Não tem nada contra. Mas para mim é tão básico que eu prefiro cantar outras coisas nesse momento da minha vida, tá? Então, quando a gente ama o Senhor e está buscando o que há por detrás da bênção do Senhor, a gente não tem problema nenhum em pedir para Deus a questão física e lembrar Ele o que Ele disse. Certo? Olha só, que tremenda participação de vocês. Eu vou voltar aqui para a gente ler. Tá muito tremendo isso aqui, olha. Ó, eu tenho causa da minha filha, amém, Deus está liberando. Em nome de Jesus, essa é a causa de herança aí, ó. Receba a liberação em nome de Jesus, tá? Ricardo, eu fui roubado, fizeram um empréstimo em meu nome. Estou buscando restituição do banco faz 2 anos. Que seja liberado em nome de Jesus. Que mova-se essa causa e que eles te deem e que esse recurso virá para um propósito muito específico na tua vida. Às vezes, escuta aqui o que eu vou te falar. Às vezes o que Deus está fazendo para a gente é só dando uma oportunidade da gente ter uma caderneta de poupança que a gente não estava fazendo. Entendeu? Para que quando vier o dinheiro, ele venha na hora certa para a coisa certa. E é assim. E eu também aprendi uma coisa. Quando acontece determinadas situações, eu falo: tá bom, Senhor, como é que o Senhor vai me abençoar nisso? Porque a história de José fala exatamente isso. Como a trajetória de sofrimento de José colaborou para ele chegar aonde ele chegou e se tornar quem ele se tornou. E não só próspero e rico, mas como grão-vizir do faraó, né? Mas
abençoar todo um povo, uma nação. Então eu me lembro que em 2014, eu acho, foi a maior greve de uma certa empresa aérea aí, e eu estava aqui na Suíça. Eu precisava ficar mais uma semana, mas eu tinha compromissos, não tinha grana para trocar passagem, etc. A empresa aérea entrou em greve, eu fui obrigado a ficar uma semana aqui. O que não foi ruim, por quê? Porque naquela semana saiu uma documentação que eu precisava estar aqui e assinar, para que hoje eu pudesse morar aqui legalmente. Né? Aí, naquela semana nós ficamos e a Air France teve que... falei o nome da empresa, propaganda para eles. Teve que me reembolsar aí um valor bem abençoado em dinheiro, que me ajudou, pagou minhas despesas, pagou minha viagem, pagou tudo. Foi uma benção. Né? Eu tenho um dinheiro que está na conta judicial, Adriano Lima. Já tem uns 5 meses. E finalização do nosso processo. Eu libero uma palavra agora de autoridade, que esse recurso seja agora liberado, que a chave se abra e venha para as suas mãos, em nome de Jesus. Toda causa na justiça, Anderson, seja agora liberada em teu favor, em nome de Jesus. Então, a amiga Vera falando aqui, né? Barganha com Deus é quando você não tem intimidade, quando você não tem conexão, quando você não tem nenhum envolvimento a não ser o dinheiro. Você está barganhando. Mas, sabe, quando é a relação de pai e filho, por exemplo, meus filhos não tem problema nenhum em me pedir as coisas. Coisas até que eu prometi. Eles vêm e cobram. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a nossa relação não é meramente financeira. É uma relação de pai e filho. Entende? Isso muda tudo. Quando a gente entende que Deus é pai, provedor, e a gente se comporta como filho. É o caso da história do filho pródigo. Né? Um filho foi embora, pediu a herança. Ele falou, minha relação contigo é meramente financeira. Então, ao ponto de que para mim você morreu. Acabou. Ele declarou o pai morto. Quando a pessoa está barganhando com Deus, Deus para ela não é nada. O outro filho estava em casa, podia ter usufruído de tudo e não fez. Entendem os dois aspectos disso? Ao ponto de que depois o pai repreende ambos. O pai estava dizendo para o filho mais velho, você podia ter usufruído, era teu, era só vir me pedir. Deus está esperando a gente chegar para ele e falar assim, pai, olha só, eu te amo, tu és tudo para mim, agora nessa área eu estou precisando. Entende? Isso denuncia também a nossa falta de continuidade no comportamento como filho e na relação dele como pai. Né? E isso também ter a convicção de estar devolvendo o Senhor o que Ele nos deu. Exatamente. Sabe, o dízimo é a devolução de uma parte de tudo que Deus já nos deu. Né? Então, quando a gente está dizimando, a gente está devolvendo. Quando a gente está ofertando, a gente está expressando gratidão. A gente está consagrando a parte. E o todo fica consagrado. Né? Aleluia. Ó Jaciara, eu também tenho uma causa que já vai para mais de 10 anos. Senhor, entra nessa causa aqui. Aquilo que se achava perdido. Dá vitória para tua filha. Para que teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém? Ó Laura falando, como é que o Senhor vai me abençoar nisso? Às vezes a gente tem que perguntar, sabe? Dúvida se entro na justiça contra um fabricante que me causou prejuízos. Se você já tentou conversar com ele pacificamente, entra. Né? Seu irmão em Cristo, a Bíblia fala para não levar o irmão para a justiça. Conversa de novo. Fala, olha gente, eu queria acertar isso. Né? A Bíblia fala para a gente tentar regularizar enquanto a gente está no caminho. Né? Amém? Aleluia. Bênção, gente. Bênção. Vamos lá, 4º ponto. Né, o 3º ponto é esse dom, né, que vai despertar a inveja. Vai despertar. Vai despertar. Você tem que estar pronto para isso. 4º ponto, bota aí. Vendido, escravo e prisioneiro. 4. Vendido, escravo e prisioneiro. José
cai na cilada dos seus irmãos, movidos da inveja, é atirado num poço, é vendido por 20 peças de prata aos primos, tá? Aos ismaelitas. E de lá ele se torna escravo na casa do oficial do faraó, um capitão da guarda, né, chamado Potifar. E a mulher do Potifar, né, o pessoal brinca, né, que é a Potifona, né, vai lá, dá em cima dele, e aí ele mantém a sua fidelidade, porque José é esse exemplo de fidelidade. E dali ele é prisioneiro, se torna prisioneiro, e Deus estava com ele, por isso o dono da prisão o trata com bondade, e ele começa a sua trajetória de sofrimento. Deus não poupa os seus heróis. Você pode escrever aqui? Deus não poupa os seus heróis. Por Deus não nos economizar, Ele está nos expandindo e nos fazendo aptos a receber o que Ele tem para nós. Por quê? Nós não estamos falando meramente de uma transferência de recursos. Toda vez que Deus decide te abençoar financeiramente, no mínimo, Ele está suprindo a sua necessidade básica de vida. Mas Deus é extravagante, Deus não para nisso. Tem gente que foi limitada a dizer, não, Deus, o que Deus prometeu é pão e água. Não. Deus não prometeu pão e água. Ele disse assim, ó, eu sustento as aves do céu, você não vale mais do que ela, então ele está dizendo, vou te dar sustento. Mas ele não parou por aí, ele disse assim, nem as flores do campo se vestiram como Salomão, e eu visto todas elas. Ele está dizendo, eu vou te vestir, eu vou te vestir. Eu não sei você, mas talvez você tenha vindo de uma família que não tenha tido condições, ou não tenha investido as condições que pudesse em te dar alguns recursos. Mas eu venho de uma história de família humilde, né? Meu avô era português, chegou no Brasil e começou a vida dele no Brasil pegando coisas na casa de uma pessoa que não queria mais determinados móveis, ele pegava ali e vendia na casa de outra pessoa que queria aquele móvel. Depois, como todo bom português no Brasil, abriu o armazém, depois foi na área de seguros. O que acontece? Eu não vivi essa época, eu não conheci meu avô, tá? Mas os meus tios, né, e meus primos mais velhos que o conheceram, diziam o seguinte, que quando eles fizeram 18 anos, o vô chegava e dizia, você quer um título da beneficência portuguesa ou você quer o mesmo valor em roupas? Ia lá e presenteava esses netos, né, ou sobrinhos. Era o jeito dele falar assim, ó, você está entrando na tua vida adulta, estou te dando algo, estou te dando uma possibilidade, estou te dando uma visibilidade, estou te dando uma aparência para que você saiba se portar. Estou te dando um nome, estou te dando algo. Sabe, Deus não tem problema em fazer isso, ao contrário, Ele faz isso. Ele faz isso. A prova é de que José, onde ele chegava e botava a mão, prosperava, e Deus o exaltava. Deus o destacava onde ele estava. Mesmo vendido, escravo e prisioneiro, Deus não poupa os seus heróis, mas Ele usa dessa situação para forjar seus heróis e os prepararem para viver algo maravilhoso. Agora, quinto ponto, vamos correr que o tempo está acabando. 5, bota aí, o dom continua ativo e te acompanha onde você vai. 5, o dom continua ativo e te acompanha onde você vai. José estava na prisão, mas o dom estava com ele. Então ele prospera e lá na prisão ele tem acesso ao copeiro e o padeiro do rei, que tem sonhos, e ali aquilo que Deus estava falando para ele passa a servir para outras pessoas. É o que Deus vai manifestar ou está manifestando em você que vai ser derramado, superabundar para a vida de outras pessoas. Então escreve aí para mim. 5. O dom continua ativo e te acompanha aonde você vai. Talvez você hoje esteja se sentindo nessa transição, nesse processo difícil, ou até numa masmorra, numa prisão, né? Mas
Deus é aquele que está contigo. E o dom do Senhor que se manifestou na sua vida é o dom que vai ser usado para a vida de outra pessoa. Pensa agora, é por isso que eu digo, o teu problema de hoje é o teu ministério de amanhã. Deus dá para José um dom onde ele viu algo e daqui a pouco ele se torna um interpretador de sonhos. Só que ele treina isso dentro do ambiente de crise. Ele ajuda um desses homens, o outro recebe a notícia triste, mas José também foi fiel à interpretação. Um deles é liberado, o outro não. E aí, só que eles não lembram de José. José fala, rapaz, lembra de mim. Por quê? Porque existe esse poder do network, da influência. Deus vai te usar para alguém e lá na frente essa pessoa vai ser um instrumento de Deus para a sua vida. Voltando, eu vou fazer isso esperando algo em troca. Se você está fazendo isso somente esperando algo em troca, a relação é mentirosa. Mas se existe uma relação de honra, você também tem que entender que você está semeando, você vai colher. Certo? Se você recebe o favor de alguém, você em algum momento da vida que pode não retribuir, quem está sendo desonroso é você. Então, vamos se despir da falsa modéstia, vamos se despir de determinadas situações que são realmente embaraçosas. E vamos para a verdade. Quando alguém faz um favor para mim, eu me sinto no dever de retribuir isso de alguma forma, em algum momento da vida. Então, José pede aí, fala, lembra de mim. Só que, como dizem aí bons pregadores, né, se o copeiro do rei tivesse lembrado dele imediatamente, que cargo estaria disponível para José? O de padeiro. Nada contra os padeiros, tá? Tem pães maravilhosos. Mas o que Deus tinha para José, como padeiro, não ia resolver o problema do Egito. Deus tinha que colocá-lo numa posição de governo. Então, o copeiro do rei não lembra de José. Somente 2 anos depois que ele se lembra. Por quê? Porque você não pode ficar esquecido. Você não vai ficar esquecido se você usar da sabedoria de Deus para adquirir, administrar e distribuir riquezas. Eclesiastes 9, do 14 ao 16, havia na cidade pequena um homem sábio, porém pobre, que livra aquela cidade de um grande rei, porém depois não é lembrado. Deus quer que você seja lembrado. Jesus veio para os seus os rejeitaram. E isso torna Jesus um homem de dores. Jesus, a Bíblia repreende aqueles que negam o nome de Jesus, ou que abandonam, que esquecem o nome de Jesus. Então é importante a memória, é importante a lembrança. Quando surge um problema que ninguém podia resolver, José foi lembrado. Quando surgir um problema que só você pode resolver na tua esfera de relacionamento, você vai ser lembrado. As nossas ofertas diante de Deus também nos fazem lembrados nos céus. A Bíblia fala de Cornélio e que Deus envia um anjo para Cornélio, orientando como ele deveria chamar Pedro para vir na sua casa, falar de Jesus. E isso aconteceu por quê? Porque as ofertas de Cornélio foram aceitas no céu e ali o Senhor se manifesta. Olha que interessante. Cornélio não estava fazendo isso para fazer barganha com Deus. Mas ele estava fazendo isso e sabia que a recompensa vem com o Senhor. O que Deus tem dito nas nossas lives é isso, ele vem com a sua recompensa. Quem somos nós para não aceitarmos a recompensa do Senhor? Para não aguardarmos ele com a sua recompensa? É o prazer não somente na recompensa, mas é o prazer no Deus da recompensa, junto com a recompensa. Isso é maravilhoso. Amém? Número 6. A espera da colheita. Escreve aí, 6, a espera da colheita. O que acontece? Nós vamos aqui só mais 5 minutos, tá? A espera da colheita.
Gente, muitas pessoas não têm vitórias financeiras porque não sabem esperar a colheita. Aqui nós vemos que José teve que esperar mais 2 anos até que ele fosse lembrado e chegasse diante do faraó. E aqui tem um fator tremendo que você pode colocar aí, ó. Olha aqui a Vera falando: eu tenho o dom de servir, fico angustiada quando surgem pessoas com necessidades financeiras e eu estou sem condição de ajudar. Então, Deus vai te abençoar financeiramente. Peça isso. Gente, não tenha boquinha, não faz boquinha, como diz o gaúcho. Deus me abençoa financeiramente para eu abençoar tal situação. Deus me abençoa financeiramente para eu abençoar tal pessoa. Deixa eu contar um testemunho, né? Quer que eu conte o testemunho? Eu vou contar aqui. Olha só, veio no Brasil um pastor ministrar unção e cura, e ele estaria em Porto Alegre, e eu estava em Brasília já nesse momento, tá? Não estava mais morando em Porto Alegre. E Deus botou no meu coração de eu ir e levar uma equipe comigo para participar daquele evento, porque eu sabia que Deus ia se revelar. Aí eu fui para Porto Alegre. Durante a semana, umas 2 ou 3 pessoas da equipe, 3 pessoas estariam com a gente, se reuniriam com a gente. Só que olha que loucura. Deus falou para mim assim: remarca a tua passagem de avião, vai em Brasília, passa lá 2, 3 dias e volta. Eu quero te abençoar financeiramente. Gente, tem hora que Deus só quer que a gente obedeça. Deus não podia me abençoar eu estando em Porto Alegre? Poderia. Pensa, eu remarquei passagem, eu gastei em passagem, mas Deus queria fazer algo. Eu remarquei a passagem, ainda deu problema, eu fui no aeroporto, resolvi, fui em Brasília, fiz um culto, segunda-feira à noite. Naquele culto, Deus trouxe um recurso financeiro, porque eu disse: Deus, eu quero um recurso para investir na vida de mais 3 pastores, para estarem comigo nesse evento. Então, quando eu botei isso diante de Deus, Deus me deu direcionamento. Eu fui, voltei com recurso para esses pastores e mais. Não precisei pedir, avisar que era para isso. Deus estava preparando, separou isso para aquele momento. Então, ponha no teu coração, não tenha medo. Diga: Deus, eu gostaria disso, eu desejo isso, eu não tenho condições e eu gostaria. Deus vai te dar. Por quê? Eu tenho falado sobre essa questão de votos, né? A Bíblia não fala para a gente fazer os votos, mas ela diz o seguinte, no sentido obrigatório, né? Espontâneo, como as ofertas, né? Mas ele diz o seguinte: se você fizer, você cumpre. Então, o que acontece? Quando a gente decide fazer um voto, a gente entra num nível de engajamento com Deus tremendo. E vai ser provado muito mais do que a nossa finança. É provada a nossa fé, é provada a nossa fidelidade, é provada a nossa obediência, é provado o nosso amor. Olha os níveis da relação, vão muito além de números. Um ponto importante: muitas pessoas não esperam a sua colheita, por isso não colhem. Mas tem um outro ponto, que é o seguinte, bota aí número 7. Bota aí 7. Não se preparam para ficar onde Deus vai levá-las. 7. Não se preparam para ficar aonde Deus quer levá-las. Quando alguém escreve para mim, 7, não se preparam para ficar onde Deus quer levá-las. O lugar da provisão, o lugar da autoridade, o lugar do governo. Meu Deus, isso é sério. Isso é muito sério. Quando a gente está com a mente conectada no passado, quando a gente está com a mente conectada em outra história, o que acontece? As pessoas não ficam prontas para se estabelecer no novo de Deus. José, quando ele
é chamado para interpretar o sonho do faraó, a Bíblia fala que ele teve tempo de fazer a barba. O que isso quer dizer, meu Deus? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, José sabia que os egípcios não gostavam de pelo, de barba. Então, quando ele faz a barba, ele estava se preparando para se manter aonde Deus estava levando ele, no nível que Deus estava o levando. Hey! O que você e eu precisamos fazer previamente que vai nos manter no lugar onde Deus tem para nós, o lugar de governo, de autoridade. José se preparou para aquilo. José falou, eu vou entrar para me estabelecer. E aí o governo de José se torna um sucesso. José glorificou a Deus com o governo dele, com o propósito dele. Deus pôde transferir as riquezas do mundo para o Egito por encontrar em José um coração fiel. Para de arrumar desculpa. O caminho é um caminho de arrependimento, de crescimento. Jesus. Meu Deus, tá forte isso. José teve a interpretação do sonho do faraó, que viu 7 anos de riquezas e 7 anos de fome, e ele desenvolve uma estratégia econômica, tá? Então, coloca aí, ó, número 8, estratégia econômica. Estratégia econômica que ele tinha e que os seus irmãos não tinham, e que o resto do mundo não teve. Gente, se houve prosperidade ali durante 7 anos, houve em outros lugares. Por que as pessoas não se prepararam? Porque elas não tiveram estratégia na época das vacas gordas. Sabe o que acontece, gente? A Bíblia fala assim, ó, para líderes, tá? Pastores. As riquezas não duram para sempre. Cuida do estado das suas ovelhas. Iracema, faz mesmo, filha. Faz. Ó, eu vejo Deus aqui abrindo entendimento e corações. Ajam. Tome atitudes emocionais, tome atitudes físicas, tome atitude em cima disso e sela essas atitudes com a sua semente. Estratégia econômica. Ele vai e ele guarda 1/5. Você tem feito isso? Ah não, a Bíblia fala para não juntar tesouro na terra. Pelo amor de Deus, não é para você juntar para si, é para você juntar para o propósito. Para o propósito de Deus na tua vida. Para o propósito de Deus através da tua vida, para a vida de outras pessoas. Lembra que eu falei das 10 virgens? As 5 guardaram azeite de reserva. Isso representa a unção, sim, mas isso representa o quê? Uma estratégia econômica. Eu quero dar para o meu povo a capacidade e a revelação necessária para ingressar e viver em propósito, de maneira que ele permaneça. Uau! E eu não volto atrás dos meus propósitos. Uau! Deus está falando com você. Se Deus está ministrando no seu coração, bota um foguinho aí. Bota um foguinho. A gente passou 10 minutos do que era normal da live, mas eu quero terminar isso aqui, tá bom? Número 9. Os irmãos de José, eles vêm por causa da fome, né? Lá em Gênesis 42 até o 45, começa uma novela tremenda. Eles acabam vindo, sendo atraídos para o Egito, era o propósito de Deus. Tirá-los de Canaã, trazê-los para o Egito, né? Livrá-los da fome. José acaba se revelando para eles, uma história linda.
E depois eles acabam vindo viver em Gósen, num vale fertilíssimo. Deus os abençoe e os prospera. Então eles viveram como hóspedes especiais do faraó nessa região, enquanto José viveu. Então aqui o número 9 fala da revelação da verdade. Bota aí número 9, revelação da verdade. Deus quer revelar a verdade para você e através de você para outras pessoas. O que a revelação da verdade fala? É o ponto que todo o processo faz sentido. Enquanto a gente está passando o processo, muitas vezes nós estamos angustiados, em luta, em aflição, mas quando chega o momento da revelação da verdade, é onde o processo faz sentido. E aí, uau, eu quero liberar uma palavra para você. Eu estou aqui, recebi algo tremendo. Uau, nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ter dificuldade nessa área, se você ouvir e obedecer o Senhor. Você está anotando isso? Vai praticar, viu? A revelação da verdade muda toda a história, né? E abre a porta para uma transferência de estado. E aí o 10, bota aí o 10, tá? Bota aí 10. Mudança de estado. Eles mudam de condição. Eles mudam de estado. Nunca mais você vai ter dificuldade. A não ser que você não ande e não seja a pessoa que Deus quer que você seja. Por quê? Porque enquanto José estava vivo, tudo estava bem. A mudança de estado se estabeleceu. Por quê? Porque o canal, a pessoa transformada estava ali no lugar de autoridade. Enquanto você estiver no lugar de autoridade que a transformação de Deus te conduziu, vai estar tudo funcionando bem. Quando Jacó morre, os irmãos já ficam com medo. Mas José fala, não fiquem com medo. Eu não vou agir com vocês como vocês estão pensando. Mas quando José morre, ele dá uma palavra profética. Ele diz assim, vocês vão ficar prisioneiros. Mas quando vocês saírem daqui, levem com vocês os meus ossos. Gente, escuta isso aqui, tá forte isso. Eu preciso terminar essa live. Mas Abraão já tinha recebido a revelação de Deus que 400 e tantos anos depois, o povo ia sair do Egito. José, ele traz a revelação e ele fala, quando vocês saírem, levem com vocês os meus ossos. Então, o número 11, tá aqui, é a manifestação da bênção. Botei 11, manifestação da bênção. O que é a bênção? É uma palavra autorizada para prosperar. Botei 11, manifestação da bênção. Quando aquela pessoa que mudou a nossa história chega no fim do seu trajeto, ela também nos libera, nos abençoa. Quando Deus termina um ciclo e quer que a gente ingresse em outro ciclo, Ele nos abençoa. O que é isso? Uma palavra muito autorizada para a gente prosperar. José, antes de morrer, tá? Jacó, antes de morrer, ele traz, ele vê diante dele os filhos de José, que é Manassés e Efraim. E aí, Jacó, abençoa os netos e inverte as mãos, botando sobre a mão sobre o mais novo, transferindo para eles o poder
de um testamento profético. Ele transforma os filhos de José em patriarcas das 12 tribos. Completa as 12 tribos. Então olha que coisa tremenda. A bênção acompanha o propósito, acompanha o processo e te eleva a um nível de autoridade tremendo. Quando você chega nesse ponto, você é elevado a um nível de autoridade. Nós vemos que José, né, recebe a bênção dobrada da primogenitura, um direito igual do seu irmão mais velho. E que os seus filhos ingressam nesse nível de autoridade. Olha que coisa tremenda. 12, para terminar a nossa live. José morre no Egito, depois de passar 90 anos longe da terra prometida. Ele não abre mão da certeza de que Deus cumpriria a promessa de entregar a terra para os seus irmãos. Então, 12, bota aí, confiança. Bota aí, confiança e fidelidade, né? José continuou confiando e continuou fiel, mesmo chegando no fim da sua trajetória. Pastor Yara, Deus te abençoe. Coisa tremenda. Número 12, confiança e fidelidade. Muita gente que começa bem, mas termina mal. Existe um grande segredo em chegar até aqui e ver a reta final da trajetória, onde a pessoa está lá, confiando no Senhor e se mantendo fiel. Obrigado, Deus, por essa live poderosa, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, Pai, com toda a sorte e bênçãos, no nome de Jesus. Você tem aí 12 colunas anotadas para você seguir, manifestar e viver. Eu quero terminar essa live te dando a oportunidade de semear. Semeia na vida do teu pastor, semeia na vida do missionário no campo. Se quiser e se entender que também deve honrar a nossa vida, faça isso, semeando em nossa vida, em nosso ministério. Está aqui o meu Pix, Rafael Medeiros Augusto, @gmail.com. Quero agradecer a generosidade, o coração enlarguecido daqueles que têm semeado em nossa vida e se tornam participantes do nosso ministério e do nosso propósito. Amém? Obrigado a vocês por tornarem o Café com a P uma realidade. Lança a tua semente. Lança a tua semente. Sela essa palavra com a semente. Saiba identificar pequenas sementes, saiba identificar um terreno fértil, saiba agir de maneira que as suas ofertas sejam, acompanhem as suas decisões. Amém? E vai pensar nisso que eu falei hoje aqui. Tem gente que vende todo dia, isso é interessante. Agora, já imaginou você dizimar e ofertar todo dia? Isso é tremendo. Deus te abençoe, eu vou salvar essa live aqui e depois no YouTube. Amém? Então você vai lá, curte, comenta, compartilha. Vem para o nosso grupo do Telegram, faz parte dessa comunidade, né, seleta aí de 318 hoje, 318 guerreiros, né, poderosos no Senhor. Beijo no coração, fica na paz. E até amanhã, se Deus quiser, com Café com a P, a mosca no perfume. Tchau, tchau.